Bom, pessoal, então, esse terceiro curso de R aqui, né, vocês já viram, né, na programação do curso, né, ele é um curso direcionado, né, a quem não é programador, sim um usuário, tá? Então, para vocês fazerem esse curso, não é necessário vocês terem conhecimento de programação, tá? É necessário vocês já terem feito uma disciplina de estatística, né? Bom, então, a gente vai trabalhar com os comandos, com as linhas de comando do R, né? Vocês estão vendo na tela o R aqui? Vocês estão vendo a tela do R? Eu estou Sim, compartilhando estamos com vendo. vocês. Sim. Então, o R, né, nós temos aqui o R, que é a linguagem R, certo? Que nós trabalhamos nessa linguagem através de linhas de comando, tá? Então, o R é formado por pacotes, aproximadamente 20 mil pacotes, e esses pacotes contêm, né, as estatísticas, né, desde da estatística descritiva, inferencial, até as estatísticas mais avançadas, como as multivariadas, tá? E o R ele pode ser utilizado em diversas áreas, na área biológica, nas ciências biológicas, ciências exatas, ciências sociais, ciências humanas, tá? Então, é uma ferramenta muito útil, né? E facilita muito a vida de quem vai fazer uma análise estatística para tomada de decisão, tá? Então, o R ele é todo em inglês, certo? Você, aqui nós temos essa visão do R, no início aqui nós temos o R console, né, quando você instala o R, vocês todos já instalaram o R, eu mandei aí de manhã os passos para a instalação do R, todos já instalaram o R, quem me confirma? Sim, professor. Tá, então vocês primeiro têm que ter instalado o R e depois o RStudio, tá? O R só vai funcionar bem, o RStudio só vai funcionar bem com o R instalado já, tá? Quem está chegando, bom dia, né? Bem-vindo ao curso, então todos sejam bem-vindos ao curso, tá? Então, o R é uma interface amigável, o R é uma interface amigável do R. Então, ele contém o R e ele também contém pacotes, né? Para trabalhar no RStudio, é mais fácil você trabalhar no RStudio porque o R ele é case sensitive. Isso significa dizer o quê? Que se você escrever, né, um comando com uma letra minúscula e depois for novamente acessar esse comando, se usar a letra maiúscula, ele não vai reconhecer, tá? E o R, então, você tem que ter uma memória, o R ativo, esse que a gente está aparecendo na tela, é interessante que você tenha uma memória de tudo que você vai fazer, né? O RStudio já é diferente, ele já facilita a vida da gente, né? Então, ele mostra os caminhos, né, as funções, né? E no R nativo, você já tem que saber o nome da função exato, tá? Então, inicialmente aqui, vocês estão vendo a minha tela, estão vendo bem a minha tela aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar o R aqui. Tá. Nós temos, então, o R console, tá? Aqui, o R console, vocês estão vendo a letra H, onde nós iremos executar, né? Escrever nossas linhas de comando, né? Fórmulas, etc, etc. Eu não vou utilizar os termos, né, da informática, porque o curso não é um curso de programação, é um curso de aplicação, né? Então, vocês vão utilizar essa ferramenta para se beneficiar na estatística, né, descritiva inicial, tá? Ele vai ser utilizado como uma ferramenta. Então, aqui nós temos a linha de comando, né? Aqui nós temos o R console, onde tem esse sinal aqui de maior e o cursor, tá? Então, é aqui que nós executamos os nossos comandos, tá? Que são as pequenas programaçõezinhas. Então, basta você escrever uma fórmula, né, e clicar Enter ou Ctrl Enter, que ele vai mostrar a resposta, né. Como a gente não criou nada aqui, ele não vai mostrar nada, né. Então, no início, eu estou falando aqui, né, de como a gente vai trabalhar com as linhas de comando, tá? Então, só para mostrar, esse killer, né, o jogo da velha, significa dizer que tudo que você escrever depois dela, né, o não vai ser executado, tá? Bom, então, eu já falei do R, né, o que é o R, é uma linguagem de código aberto, tá? Ou seja,
permite que o usuário possa tirar os pacotes ou melhorar esses pacotes e lançar o site, né? Então, como você já instalaram o R, o R está no site R Projeto, tá? E lá vocês têm toda a lista de pacotes, né? Até a versão que você vai instalar. Então, a primeira versão que você instala é a mais atual, e ela contém, e ela pode, com isso vocês podem acessar todos os pacotes, ou todas as versões mais antigas, tá? Então, lá no R, no CRAN, né, você tem acesso a todos os pacotes, tá? Então, e o RStudio, já como eu falei, é uma interface, né? Ou seja, ele contém o R e é possível acessar pacotes, tá? Então, como é que funciona o R? Então, aqui nós temos o R nativo, né? O que abre, a primeira janela que abre o R console, onde vocês vão escrever aqui as linhas de comando. E nós temos aqui o ícone arquivo, tá? A primeira coisa, bom, o que a gente vai mais usar aqui nesse ícone arquivo? Novo script, né? Que script, ela é uma outra janela que você abre e guarda uma fórmula, certo? E depois você guarda aquela fórmula, né? E pode executar no R-Console os comandos, tá? Então, criar um script, né? Então, ele abre uma janela aqui, certo? Depois a gente vai fazer isso aqui, tá? Seguindo aqui, nós temos, deixa eu fechar aqui esse script aqui. Depois a gente vai falando, vamos usar aos poucos, tá? Abrir o script aqui, mudar diretório, né? Eu falei para vocês criarem uma pasta nos meus documentos de vocês. Todos criaram? Todos criaram uma pasta? Todos instalaram R? Todos instalaram o RStudio e criaram uma pasta nos meus documentos? Preciso da confirmação de vocês. Sim. Todos têm. Quem é que respondeu? Desculpa, não estou vendo aqui. Foi a Ellen que falou. Sim, eu já criei a pasta. Tá, e mais? Criaram a pasta também? Raíssa, Renan, Sandro, também criaram a pasta? Porque é imprescindível agora, essa primeira parte, vocês criarem essa pasta aí, tá? Porque tudo que vocês forem salvar estará nessa pasta aí, tá? Então, o R vai direcionar para vocês automaticamente para essa pasta. Então, quem não criou a pasta, né, tem que criar a pasta, tá? Então, bom, bom dia. Deixa eu estou escrevendo aqui. Eu vou criar a pasta, tá? Beleza, então? Tá. Então, tá. Ok. Vamos voltar para cá. Então, tá. Preciso, então, que vocês criem essa pasta aí para eu mostrar para vocês o caminho de como acessar essa pasta. Tá? Então, o R, né, vai criar essa pasta e vocês irão guardar todos os documentos lá. Né? Então, arquivo extensão .txt, em Excel, né? E tudo que você fizer vai automaticamente ser salvo nessa pasta aí. E existem os caminhos, né, para nós acessarmos essas pastas, tá? Então, eu já posso começar aqui, pessoal? Já posso começar direto, já falando. Vocês, quem não falou nada, tá com RStudio e o R instalado? Já, né? Tem uma dúvida? Raíssa e Sandro, né? Quem está faltando mais aqui? Renan, né? Todo mundo já conseguiu criar essa pasta? Então, temos dois caminhos para acessar a pasta, tá? Então, como eu passei para vocês já, nós temos aí, nós podemos acessar arquivo,
Então, eu vou tocar para frente, então. Nós podemos acessar do arquivo, mudar de diretório, e aí, nos documentos, você vai selecionar a sua pasta, tá? Como é que é, então, o processo? Eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que apenas clicar em cima, eu apenas clico em cima da pasta, eu não abro essa pasta, tá? Eu não vou abrir a pasta. Deixa eu mostrar aqui para você. Bom, e aí eu vou dar OK. Então, eu entrei pelo caminho arquivo, mudar diretório, tá? E acessei a minha pasta. No momento que eu fiz isso aí, o R já entendeu que eu acessei a minha pasta, tá? Então, eu vou usar o comando dir para verificar quais arquivos que tem dentro dessa pasta. Vocês estão vendo na minha tela, usando o comando dir, tá? Que é para verificar que arquivos eu tenho na minha pasta. Então, nessa pasta, eu tenho o arquivo peso comp.txt, peso comp1.txt, peso comp.xls, x, e script multiplicador.r, que isso aqui é uma extensão .r, que é o script, né? Eu montei um script, ou seja, o script é uma nova janela que você guarda uma fórmula, e aí, o que acontece? Vamos supor que você queira fazer teste T, e queira calcular média e desvio padrão. Então, você vai no script que você vai abrir, coloca a fórmula de como se faz um teste T, como se faz a média, calcula um desvio padrão e salva. Bom, pronto. Aí você já tem, né, toda vez que você quiser trabalhar, calcular a média e desvio padrão e calcular um teste T, você acessa aquele script, tá? E esse script tem esse ponto aqui, R, né? Então, eu vou abrir para vocês aqui, ó. Novo script, vamos supor que eu queira fazer multiplicação 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, tá? Isso aqui eu guardei aqui, né? Eu salvei aqui, eu venho aqui e salvo, tá? E ele abriu diretamente a pasta 1, né? E na minha, então eu vou colocar multiplicação. Pronto, salvo aqui. Basta copiar do meu script, tá? E colocar no R-Console, que ele vai executar. E dá Enter ou Ctrl Enter, tanto faz, ele já vai executar. Então, toda a resposta do R, ele tem esse colchete aqui, e o número 1 dentro, tá? Okay? Então, já executou, né? Então, essa é a função do script, né? Tá todo mundo entendendo aí, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Alô? Então, um caminho é arquivo, R-Console, tá? Arquivo, mudar diretório e a pasta, né? No caso, a minha pasta é Elton 1, tá? Certo? E depois, Enter, e depois, dir, ok? É isso que tem que fazer, esse é um caminho. Então, está todo mundo acompanhando, né? Estão acompanhando, né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora é como acessar, né, uma pasta no R. Então, esse é um caminho, tá? O outro caminho é utilizando a função setwd. Essa função setwd é uma função que vai guardar, né, o caminho da pasta que vocês criaram, tá? Então, setwd, toda função, a função, depois da função vocês têm um parênteses, tá? Toda função tem um parênteses, e dentro da função existem argumentos. Nesse caso, o que vocês têm que fazer para essa função funcionar é abrir a função, ir lá na pasta de vocês e copiar o caminho da pasta. Então, aqui, eu venho aqui, eu vou abrir uma janela aqui para a apresentação
aqui, vou abrir uma janela para copiar o caminho da minha pasta. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. Perdido curso. Não, isso aqui não. Estamos aqui. Se vocês estão acompanhando, a gente já usou esse caminho R-Console, mudar diretório, clicar no nome da pasta, só clicar, não abrir, e usar a função dir para selecionar os arquivos. Agora a gente vai trabalhar com a função setwd, tá? Essa função setwd. Bom, eu vou tentar acessar aqui o meu... Ver se eu consigo aqui. Roteiro, Meet, WhatsApp, não, WhatsApp não. Tela inteira. Momento, pessoal. Vamos aqui, voltando aqui. Agora que eu estou... Tá mostrando isso aqui. Eu copiei meu caminho da pasta, vocês têm que fazer o seguinte. Tá todo mundo me ouvindo aí? Raíssa, tá ouvindo? Alô? Só Sim, professor, estamos ouvindo. vocês, então, preciso que vocês falem, por favor. É o seguinte, Raíssa, vocês abriram a pasta já? Se vocês abriram a pasta, vocês têm que clicar no caminho com o botão esquerdo do mouse e selecionar, vai ficar tudo azul, tá? E depois colar aqui nessa função setwd. Colocar as aspas, tá? Importante que vocês não deem Enter agora. Então, vocês estão colocando aqui, essa função aqui, se vocês forem ver, setwd, ela não vai funcionar com as setas viradas para a esquerda, vai dar um erro. Tem duas opções para trabalhar. Ou você vira todas as setas para a direita, ou você duplica as barrinhas, tá? Que ela vai funcionar. No caso, aqui no R nativo, ela não vai funcionar com as barras duplicadas. Vocês terão que mudar a posição das setas, tá? Então, aí, se vocês clicarem na seta para cima, ele vai mostrar o histórico do que já está sendo feito, tá? Então, eu cliquei em uma seta para cima, voltou, e aí o que eu tenho que fazer? Essas barrinhas têm que mudar para a direita para ativar essa função, tá? Então, tudo onde tiver barra, vocês vão ativar para a direita, para funcionar. Tá? Bom, então aqui a função está ativada. Então, Enter, ou Ctrl Enter. Se não apareceu nada de mensagem de que aparece em azul, tá ok. Aí a função dir. A função dir é para verificar os arquivos que tem dentro dessa pasta aí que a gente está trabalhando, tá? Então, aí estão todos os meus arquivos, tá? Okay. Todos os arquivos foram gravados, né?
primeiro dia do curso, né, arquivos em extensão .txt, esse que eu enviei para vocês, tá? Aqui também arquivos .txt, que é uma extensão que é muito usada no R, que você vai trabalhar salvando os dados no bloco de notas, e arquivos .txt mais aqui, tá? Okay? Então, aqui está mostrando o quê? Os caminhos dentro da minha pasta. Né? Então, assim, essa é um segundo caminho para você abrir a sua pasta. Né? O primeiro é usando o arquivo, mudar diretório, entra na pasta de vocês e acessa os arquivos. O segundo é por esse caminho aqui, usando a função setwd e, principalmente, mudando a posição das barras para a direita. Tá? Então, todo mundo entendeu esses passos aí? Tá ok? Tá ok? Ok, professor. Então tá, beleza então. Então tá, o próximo passo que a gente já trabalhou aqui é as duas formas de abrir. Então, é essencial que vocês criem essa pasta aí, vocês criaram a pasta, e tudo que vai ser salvo dentro dessa pasta aí. Então, vocês têm esses dois caminhos para acessar. Vocês irão usar direto o setwd, tá? Ou mudar diretório. Se tiverem no R raiz, mudar diretório. Se tiverem no RStudio, o setwd, tá? E o comando dir. Existe ainda um comando que é getwd, que ele mostra que pasta que você está. Então, você digita getwd e ele vai te mostrar que pasta que você está acessando. Então, como a gente pode ver aqui, ó, estamos acessando, né, a pasta do curso, né, do terceiro curso de bioestatística com RStudio primeiro dia, tá? Que é essa pasta aqui que vocês já tinham aberto, né, já tinha sido aberta com setwd, tá? Então, a gente olha lá. Então, se você está em dúvida, que pasta que eu estou acessando, né, você verifica com esse comando aqui. Esse comando aqui ele já faz todas as barrinhas viradas para a direita, facilita, tá? Então, assim, é importante que vocês trabalhem paralelamente no R e no RStudio, tá? Então, tem coisas que você não consegue fazer no RStudio, vocês vão fazer no R raiz, tá? Bom, então, esses comandos iniciais já passei para vocês, tá? Eu vou dar uma mostrada aqui no RStudio, tá? Vou fechar essa tela aqui, mostrar no RStudio. Se tiver alguma dúvida para perguntar, pode perguntar, viu? Tá? Vou mostrar o RStudio. Bom, nós temos aqui agora o RStudio. Tá? Deixa eu abrir aqui para o... Deixa eu fechar aqui. Tá? Nós temos aqui o RStudio. Todo mundo está vendo essa tela do RStudio, né? Deixa eu ver se eu compartilhei aqui. Pasta. RStudio. Aqui está meio coisa aqui. Está acontecendo isso aqui, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, o RStudio. Então, o RStudio aqui, vocês estão vendo que existem 4 janelas, tá? 4 janelas. A primeira janela aqui da esquerda superior, ela é o RScript, tá? Então, é aqui que você escreve os comandos, tá? E essa janela esquerda inferior é o RConsole.
é a mesma tela que existe no R nativo, né? Só que, então você escreve aqui no RScript e o resultado sai aqui no RConsole, tá? Essa tela na direita superior, nós temos o ambiente, né? Você vai ver os objetos que vocês irão criar, tá? Então, os objetos são estruturas, né? Que vão guardar, por exemplo, um conjunto, né? Com uma amostra, com uma população, e também como uma tabela, tá? Como um gráfico, ok? Então, você vai criar e salvar um objeto, e quando você conseguir criar o objeto, ele vai aparecer aqui, tá? Então, aqui você tem um histórico, né, do que que você já fez, certo? E aqui é o ambiente onde aparecem os objetos, tá? Essa tela superior, inferior na direita, você tem os files que está mostrando para você quais são as pastas e quais são os arquivos que você está usando, tá? Então, aqui tem o plot, quando você faz um gráfico aqui, gera um comando, uma linha de comando aqui no RScript, esse gráfico aparece aqui nessa tela, tá? Nessa tela superior direita aqui, tá? Aqui temos os pacotes, né? Então é possível você buscar um pacote, verificar que pacote está instalado no R, tá? E mais ou menos vocês vão usar para isso aqui, para verificar que pastas, que caminhos estão, para os gráficos e os pacotes. Aqui você vai usar, basicamente, para verificar os objetos. E aqui vocês vão usar para quê? Para escrever, né? E as fórmulas, né? As estatísticas que vai sair aqui no RConsole. Bom, aqui, né? Aqui nessa janela, nessa aba aqui, o que vocês vão usar mais é New File, né? New File, que você vai criar um script novo, tá? Se você clicar aqui, você vai criar um novo script, né? Vou clicar aqui só para mostrando aqui, né? E aqui você tem salve. Você vai salvar isso aqui, tá? E também você vai usar o new projeto, né? Esse aqui, new projeto, na verdade, o R trabalha por projetos, né? Então, o projeto nada mais é do que uma pasta. Então, vou fazer uma pesquisa A, eu crio um projeto A, aí com um grupo, né? Da UFOPA, por exemplo. E aí eu vou salvando nesse projeto, né, que nada mais é do que uma pasta, os scripts, né? Então, tudo que eu vou fazendo. Eu vou fazer um projeto com o pessoal do IFPA. Você cria um novo projeto do IFPA, identifica e salva, então, os scripts lá naquela pasta do projeto A, né? Então, depois a gente vê mais no final, né, como é que vai criar um projeto. Então, o RStudio é uma interface, tá, mais amigável do R, em que ela facilita, né, o trabalho, né. Então, aqui, né, dentro do RStudio, depois a gente vai ver, o trabalho nosso é facilitado. Você consegue verificar fórmulas, né, gravar fórmulas, enquanto no R raiz você tem que gravar todo o nome de uma função, por exemplo. Aqui não, aqui ele dá um caminho para vocês, tá? Então, vamos iniciar então no RStudio, né? Então, como já instalaram, no RStudio aqui nas operações matemáticas, tá? Operações matemáticas, tá? Então, vamos trabalhar então aqui com a soma, por exemplo, com a multiplicação, né? Então, por exemplo, multiplicação. Tá? Então, vou utilizando aqui operações bem simples, tá? Para que a gente executar. Então, vocês pegando as mais simples, você já pode fazer as mais complexas, né? Então, aqui, deixa eu apagar aqui, tá? Digitar, então, é só clicar aqui a operação e Ctrl Enter que vai sair o resultado no RConsole, tá? Mesma coisa para soma, né? Também faço operação de soma, já sai o resultado aqui no RConsole. Subtração, também, tá? Então, subtração, ok, certo? Multiplicação já foi falado, né? Divisão, estou fazendo operações simples aqui, para você ver como é que funciona, e é bem, esse aqui é o R, a parte da calculadora, né? Certo?
tá? E aqui a potenciação. Potenciação, você vai usar o símbolo do sinal circunflexo, né? 2 elevado na terceira vai dar 8, tá? Ok. E a raiz quadrada? A raiz quadrada é feita por uma função SRT, e aqui um número, objeto, de um objeto, né? Guarde um conjunto. Depois eu vou falar, tá? Então, SQRT, tá? Tá? Se vocês trocarem aqui o nome da função, não vai funcionar. Tá? SQTR, e colocar aqui, vai dar um erro, certo? Então, ó, deu um erro aí, ó. Não encontrou essa função. Então, SQRT, vocês têm que lembrar que é essa função, tá? Bom, já usamos as operações básicas, né? Agora, vou mostrar como é que se cria um conjunto, né? Criar um conjunto no R, então a gente trabalha com objetos, tá? Então, os objetos podem ser vetores, né, que é um conjunto numérico, tá? Pode ser uma data frame, que é uma tabela, pode ser gráfico, certo? Então, em tudo você vai, para trabalhar no R, vai trabalhar com objetos. Então, como é que eu crio um conjunto numérico no R? Então, vamos supor que eu queira criar uma amostra, uma população. Eu tenho que dar um nome, pode ser uma letra, ou pode ser um nome, né? Tentem sempre simplificar o que vocês vão usar, né? Então, por exemplo, eu quero criar esse conjunto aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Czinho, que é a função concatenar. Então, se você não usar essa função concatenar, você não vai conseguir criar o conjunto. Eu quero criar o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 6. Cada número é uma repetição. O R entende que se você colocar vírgula, cada número que está entre vírgula é uma repetição, tá? Mas se você for usar casas decimal, você tem que usar o ponto, tá? Então, como o R é todo em inglês, usa o sistema operacional, usa o ponto. E a vírgula indica a repetição. Então, 1, 2, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, e Ctrl Enter. Então, aqui, vocês estão vendo que já apareceu aqui no ambiente o objeto, tá? Ok? E aí basta, já foi salvo aqui, já foi guardado, então. Esse símbolo que existe aqui, desse sinal de menor e o tracinho, quer dizer que esses números foram copiados e salvados para dentro desse objeto aqui, esse objeto A. Então, o A, basta que eu saiba o que tem dentro do objeto A, né? Eu clico, Ctrl Enter, e ele vai mostrar o que tem dentro no R-Console, né? Ok? Tá? Então, criei um objeto numérico que é também chamado de vetor, tá bom? Então, como eu sei que esse objeto ele é um objeto numérico, né? Eu uso uma funçãozinha chamada class, tá? Que ele vai me dizer a classe desses objetos. Class e nome do objeto, ele vai me dizer que classe é. Né? Está dizendo que os números aqui são, que os valores que tem dentro são números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Utilizando as funções matemáticas também, nós podemos utilizar as funções matemáticas para alterar valores que estão dentro de um objeto, que guarda um conjunto. Então, nesse conjunto A aqui, pode ter amostra ou população para a gente, né? Vai depender do que a gente estiver fazendo. Tá? Então, por exemplo, eu posso querer multiplicar tudo que tem dentro desse conjunto, elevar ao quadrado os números. Então, por exemplo, basta eu escrever A, sinal desse circunflexo, e 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai elevar ao quadrado todos os valores que estão ali. Então, pode ver que está aparecendo no R-Console, né, o 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, e assim por diante. Eu poderia também multiplicar por 2, o que existe, todos os números dentro desse objeto. Você pode ver, então, né, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e assim por diante. Eu poderia dividir por 2 todos os números que estariam dentro desse conjunto aí. Então, né, 1 por 2 é 0,5, 2 por 2 é 1, e assim por diante. Tá? Poderia também retirar
a raiz quadrada, né, de todos os valores SQRT que estão nesse objeto aí, né? Então, olha aqui, tirou a raiz quadrada, né, do 2, do 6, etc, etc. Ou então, estão percebendo que a parte da calculadora do R ajuda muito, né? Certo? Então, a gente já levou o quadrado, multiplicou, né? Eu posso também somar todos os elementos que estão dentro daquele objeto, né? Somar mais 2, tá? Estou utilizando os números mais simples para vocês verem o resultado, né? 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4, e assim por diante. Também eu posso diminuir, né? A menos 2, tá? E aí eu posso diminuir, né? Certo? 1 menos 2, 2 menos 2, etc, etc. Então, tá, beleza. Então, o que a gente já viu aqui? A gente já viu como fazer as funções matemáticas básicas, né? Certo? E aí vocês podem montar as fórmulas, né? E como um objeto numérico no R, ver a classe dele e utilizar as funções, operações matemáticas, para multiplicar os valores que estão dentro do conjunto, tá? Eu posso criar também um, um objeto que, que não tem números, né? Que tem valores, que tem nomes dentro, que tem caracteres, tá? Vou criar, né, um objeto com caracteres, né? Que a gente vai chamar aqui isso aqui de categorias, né? Vamos supor que eu quero criar um objeto com categorias, tá? Ok? Com categorias. Então, tudo que eu for escrever no R tem que estar entre aspas. Vou chamar de B, tá? Esse novo objeto. Vou colocar aqui a função concatenar e vou escrever, então, Rio Grande do Sul, tá? Certo? Depois, Bahia. Não, botar Pará e Amazonas. Amazonas, tá? Então, Ctrl Enter, e eu verifico ali na caixinha da direita superior que já está o meu objeto formado, né? Ele tem de 1 a 3 valores, né? Certo? Esse numérico tem de 1 a 6. Tá? Então, como é que vai aparecer? Então, eu tenho que botar entre aspas, tá? Todo o nome que eu escrever no R, tá? Certo? Eu também posso criar um objeto, né? Com números e categorias. Então, vou chamar de C aqui, tá? Sempre tem que usar a função concatenar. Então, vou escrever aqui, ó. Rio Grande do Sul. Sim. O número não precisa estar entre aspas, tá? Pará. Estou colocando aqui, estou criando aqui, tá bom? 200. Só isso aqui, pronto. Então, nós temos aqui, Ctrl C, foi criado, apareceu aqui, então, tá? E temos aqui, então, os conjuntos. Então, a forma de criar conjuntos é esse. Vocês tentem simplificar sempre, né? Colocar uma letra, né? Em vez de escrever uma palavra. Então, aqui já criamos vários objetos, né? Então, como verificar quantos objetos, né, nós já criamos? Então, você começa a criar um monte de objeto, tá? E aí o que acontece? Você pode se esquecer. Então, a função ls e a função sempre vai ser escrita com uma palavra e parênteses, né? Tá? Dentro dessa função tem argumentos, né? Então, se eu usar a função ls, eu vou verificar, Ctrl Enter, quais são os objetos que eu já criei. Então, por exemplo, eu já criei os objetos A, B e C, tá? Certo? Então, então essa função ajuda muito, né, a fazer isso aí, tá? Até então, aqui está todo mundo entendido, pessoal? Estão acompanhando? Está tudo ok? Tá?
Beleza, então, vou seguir aqui, tá? Beleza. Então tá, voltando para cá de novo, então, voltando na tela do RStudio. Então tá, já vimos agora como criar conjuntos. Então, vocês viram que é fácil criar conjuntos no R, né? Certo? O que vocês têm que lembrar é o que? Os objetos, né, que vocês criaram. Então, vocês vão criar muitos objetos, né? Bom, a outra coisa que a gente usa no R, que depois a gente vai usar lá na parte de amostragem, na aula de amanhã, é esse comando aqui, a sequência e repetição, né? Sequência, uma função sequência, ela vai gerar números de 1 a 3, tá? Nesse caso, a função sequência, ela vai gerar números de 1 a 3, contando de 1 em 1. Então, por exemplo, se eu escrever, eu uso a função sec, tá? E aí dentro eu boto a sequência de números que eu quero, separada pelos 2 pontos. Então, ela vai contar, ela vai fazer o seguinte, sequência de 1 a 3, que vai repetir o primeiro valor, o segundo valor vai ser 1 mais 2, 1 mais 1, que é 2, o terceiro valor, que é 2 mais 1, que é 3. Então, ela vai formar os números 1, 2 e 3. Tá? Então, vocês viram aqui a sequência 1, 2 e 3. Tá? Então, significa dizer que ela repete o primeiro número, tá? E ela é a mesma coisa que isso aqui, ó. Só para vocês entenderem. O que está acontecendo aqui? Eu repito o primeiro número, quando eu formo uma sequência de 1 a 3, eu repito o primeiro número. O segundo, então, 1, 1 mais 1, 2, já é o segundo número. 2 mais 1, 3. Então, ela vai até 3, que o limite máximo é 3. Tá? Então, aqui, vocês podem ver como é que isso aí acontece. Como é que é a sequência de 1 a 3 pode usar 2 pontos e pode usar vírgula, que dá o mesmo resultado, tá bom? Então, aqui, sequência de 3, contando de 2 em 2. O que vai acontecer aqui? Eu vou repetir o primeiro número, 1, o segundo vai ser 1 mais 2, 3. Como ele vai até 3, ele não vai somar mais 3 mais 2. Ele vai só apresentar 2 números. 1, 1 mais 2 é 3. Então, 1 e 3. Tá? Vai funcionar dessa forma aí. Esse aqui, como é que é a sequência de 1, 3, 3? Então, você vai repetir o primeiro número, 1, né? 1 mais 3, 4. Pronto, já passou de 13. Então, só vai aparecer o número 1. Tá? E a sequência 1, 3, 5. Também só vai aparecer o número 1, porque 1 mais 6, 1 mais 6 e fecha, e passa. Né? Tá? Mesma coisa, sequência de 1 a 5. O que vai acontecer? Vai contar de 1 em 1 até 5. Tá? Esse é o default do R, é o padrão que o R usa. Né? Então, 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Então, vai gerar números 5. Né? Aqui, de 2 em 2. Né? Mesma coisa. 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. 1, 3 e 5. Tá? E aqui, né? 1, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. Então, 1 e 4 só. Então, 1 e 4. Então, isso vai nos ajudar mais para frente. Tá? Outra função que vai nos ajudar na parte de amostragem, né, na função repetição. O que vai acontecer? Essa função rep, né, usando 1, né, 1 a 3, né, repetindo uma vez. Significa que você vai repetir essa sequência de 1 a 3 uma vez. Tá? Então, repetição, 1 a 3, repetição uma vez. Então, você pode ver que é repetir uma vez. Essa função, com o número 2 aqui, né, repetir o número de 1 a 3 duas vezes. Tá? Okay? E assim por diante. O default, ele não tem número. Né? O padrão, se você escrever 2 pontos e o número, ele vai repetir até aquela sequência uma única vez. Tá? Então, ou seja, eu posso escrever, né? Posso escrever assim, a repetição, né? De 1 a 3, queria gerar o resultado ali 1, 2, 3, que é a mesma coisa aqui. De 1 a 10 vai gerar o número de 1 a 10, né? Que é a mesma coisa,
e aqui são 10 vezes, para gerar números aleatórios, tá? Okay? Então, aqui a sequência, né? O que é a sequência? Vocês vão ver a sequência vai, como eu falei, vai gerar números de 1 a 4, né? Só que vai gerar o número 1, 1 mais 3, 4. Então, vai gerar 1 e 4 só, e a repetição, você vai gerar valores de 1 a 3, né, contando tantas vezes. Tá? Então, aqui vai gerar valores de 1 a 3, contando 2 vezes. Tá? Então, é isso aí, certo? Então, a gente vai usar isso aqui na parte de amostragem. Aqui eu já tinha passado como criar um conjunto categórico, né? Então, como eu tinha dado o exemplo, né? Chamei de B aqui, tá? Um detalhe que o R é case sensitive significa dizer que se eu escrever B com letra minúscula e eu vou tentar abrir esse objeto, ele vai dar um erro porque você salvou o objeto com letra minúscula, tá? Então, beleza? E a função class vai me dizer que tipo de objeto eu tenho. Class é um caractere. Tem uma outra função que é interessante aqui, pessoal, utilizar, é a função str, que ela dá a estrutura do vetor que vocês estão trabalhando, ou do objeto, né, ou da tabela. O que ela vai dizer, por exemplo? Ela vai dizer se os valores são numéricos, né, o tipo de variável, o número de linhas, número de colunas. Então, SRA, no caso, para vetor, ela vai dizer se ele é um vetor numérico, vai dizer que tipo de vetor é. Então, o objeto A, que nós tínhamos criados lá, então, str, Ctrl Enter, ele vai dizer que é um vetor, né, que é um valor numérico, vai de 1 a 6, né, de 1 a 6 aqui. Certo? O B já é um caractere, né, certo? E aqui, mais uma vez, aqui usando a função, né. Tem também outra função que deveria dar na parte matemática, que é a soma. Então, sum, e aí você coloca os valores, né, separados por vírgulas, tá? E ela vai somar todos esses valores que estão aqui dentro dessa função, né? Então, somou até 15. Beleza? Aqui também, tá? Então, são duas formas de você fazer uma operação de soma, usando essa função sum, ou digitando o número aqui no RScript e colocando, tá? Uma função interessante que é para vocês utilizarem é a função de ajuda. A função de ajuda. Função de ajuda. Essa função de ajuda, vocês poderão utilizar, que é mais fácil utilizar, tá? Por exemplo, o sinal da exclamação, de atenção, né? Interrogação, desculpa, antes do nome da função. Então, vocês têm que clicar sinal de interrogação e o nome da função e aí, Enter, Ctrl Enter. Então, ela vai mostrar aqui, ó, vai abrir então, uma ajuda da função. Soma os elementos dos vetores. Retorna a soma dos valores presentes nos argumentos. Então, o default dela é isso aqui, os valores, tá? NARM falso, ou seja, isso aqui é para valores faltantes, tá? Certo? E aqui vai explicar, né, o que é a função, certo? Ok? Então, aqui, esse NARM, eu removo valores que estão faltantes. Mas depois a gente vê isso aí. Então, aqui, sempre na função, ele vai dar no final um exemplo, né, de como você vai usar essa função aqui. Então, eu tenho uma dúvida, basta eu copiar, né, esse exemplo daqui e colar aqui, ó, para eu aprender. Tá? Então, ó, somou os valores da sequência de 1 a 5, né, certo? A repetição de 1 a 5. Tá? A mesma coisa aqui, né? Então, o que eu tenho aqui, ó, como eu já tinha feito aqui, né? Somou esses valores, então. Tá? Bom, então a gente já viu aqui como forma vetores, como utiliza operações matemáticas junto com os vetores, como é que acha, né, os objetos. E aqui agora a gente vai verificar como é que a gente abre, né, seguindo aqui a ordem, né,
já vimos pedir ajuda, né? Certo? Aqui uma outra função de pedir ajuda é usando a função help search, tá? Então, vocês percebam aqui que se eu fosse trabalhar no R raiz, eu não teria essa lembrança aqui do RStudio, né? Então, olha aqui, ó, help search. Então, tem vários argumentos dentro da função, tá? Tem vários argumentos dentro da função aqui. A gente não usa tudo, né? Ela funciona com poucos argumentos, então facilita muito o uso do usuário, né? Então, por exemplo, se eu quiser tirar dúvida de teste, né, que a gente tinha colocado aqui, eu coloco ele entre aspas, tá? E dou Ctrl Enter. Ele vai abrir aqui, né? Deixa eu ver se é esse que abriu. Esse ajuda teste, ele vai abrir aqui, search resultados, tá? E aí você vem aqui embaixo, lá no final, teste de student. Então ele vai abrir o teste de student, está dentro do stats, pacote básico do R, que vai mostrar, né, aqui como é que eu trabalho com o R, né? Certo? Como é que eu faço esse teste, né? Então aqui está mostrando o default, né? Aqui que eu tenho que colocar primeiro o X, depois o Y, alternativas, né? Que aqui está ligado se é teste bilateral, se é lateral à esquerda, se é unilateral à direita, tá? Se é variado ou não, se tem dados independentes, se a variância é falsa, né, tá, é diferente, ou se é igual, o nível de significância, tá? Então, você tem aqui, nessa ajuda, né, como você aplica o teste. E mais no final aqui, vocês têm exemplos de aplicação do teste, tá? Então, são vários, inúmeros exemplos, né, de se fazer um teste, tá? Inúmeras formas de fazer um teste. Bom, então aqui a gente vai verificar agora, né, como é que a gente abre uma tabela no bloco de notas, tá? Nós vamos acessar a pasta. Tá todo mundo acompanhando, pessoal? Confirma? Alô? Confirma? Então, beleza, então. Agora a gente vai verificar como a gente abre, né? Como é que nós vamos abrir um arquivo no bloco de notas, tá? Nós temos aqui, então, a função setwd. Vamos abrir a pasta, né? A pasta que eu tenho lá. Então, já está salvo o caminho aqui, tá? setwd. Eu quero ver que arquivos que eu tenho aqui. Então, Ctrl Enter, tá? Já tenho aqui, já apareceu lá embaixo. Tá tudo ok, tá? E dir. Bom, eu quero abrir, então, um arquivo que eu criei no bloco de notas. Vocês vão usar muito essa função, .txt, tá? Então, eu tenho que usar, para eu conseguir abrir, né, uma tabela aqui no RScript, eu tenho que usar a função readTable, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o nome do objeto. Um exemplo que eu coloquei aqui, o nome do objeto, eu quero acessar esse arquivo aqui, peso ração, tá? E eu quero importar essa tabela aqui da pasta que eu tenho, né? Qual é a pasta? A pasta que eu criei, né? Então, eu criei da pasta que eu criei no primeiro dia aqui, tá? Não foi a pasta 1, mas foi a pasta que eu criei do primeiro dia. Eu coloco o nome do objeto e digito a função readTable. ReadTable, ele só vai abrir arquivos da função .txt, tá? E aí, eu já tinha usado o comando dir para saber que arquivos que eu tenho aqui, né? Então, olha só que arquivos que eu tenho, né? Aqui nessa pasta aqui do primeiro dia. Eu tenho ali, né, peso ração, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir daqui, copiar com o botão esquerdo do mouse e abrir parênteses e salvar aqui, tá? Então, se eu fizer isso aqui, e eu vou dar Ctrl Enter agora, eu tenho, né, aparece aqui nessa janela o meu objeto, tá? Então, quando eu abrir isso aqui, né,
se eu digitar o nome do objeto, então ele tem 37 observações com 2 variáveis, que é uma tabela, ele vai aparecer aqui para mim. Um detalhe aqui, quando eu digitei Widgetable, copiei o nome dessa tabela e não coloquei nada, aparece em cima das variáveis, né? Nós temos as variáveis aqui, variáveis categóricas, né? E a variável independente, aparece V1 e V2. Para tirar esse V1 e V2, eu coloco aqui essa função lógica true, tá? Que eu colocando entre vírgulas, então, toda função ela tem os argumentos, né? Então, um argumento que é o nome do objeto que contém, né, esses dados, né? Seguido de vírgulas. E aqui usa a função true. Tá? Eu posso usar true, né? Ou apenas a letra T. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai retirar esses V1 e V2 daqui. Né? Então, digitando agora, a gente vai perceber que ele retirou, então, o V1 e V2. Tá? Deixou limpo. Bom, fazendo isso aí, então, essa é a forma de você pegar e acessar, né, uma tabela que usa o bloco de notas. Né? Então, o bloco de notas, né, ele é muito usado no R. Né? Então, para eu criar, né, essa tabela, eu tenho que abrir o bloco de notas. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou copiar isso aqui, tá? Eu vou copiar os valores da tabela e vou criar um arquivo em bloco de notas. Eu vou mostrar para vocês como é que se cria. Tá? Eu vou pegar exatamente os mesmos dados. Tá? Vamos copiar aqui e abrir no bloco de notas. Tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como é que eu faço, como é que eu faço isso aí lá no bloco de notas. Então, aqui, bloco de notas sem título, permitido. Então, eu abri o bloco de notas aqui e eu já tinha copiado aqueles dados lá, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar. Então, aqui, ó, eu vou salvar no bloco de notas, tá direitinho aqui, mas quando vocês tiverem mais variáveis, né, não tá tão direito que esse A tá para cá, mas é normal aparecer isso aqui. Então, você criou, né, o arquivo, tá? Você criou, como é que eu vou criar o arquivo? Eu salvei aqui, né? Ele vai ficar todo desajeitado, mas é normal. Aí eu venho aqui e salvo. Vocês não estão vendo aí, mas vai aparecer aqui para mim, a primeira tela, o primeiro dia do curso, o caminho, tá? Do primeiro dia de curso. Então, aqui também, né, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês o caminho, né? Primeiro dia de curso. Opa, não é isso aqui, não. Espera aí, um momento. Tá, vou ver se eu acho isso aqui, salvar como não estou conseguindo mostrar para vocês isso aqui. Bom, não vai aparecer aqui. Eu vou salvar aqui, tá? E depois eu mostro para vocês lá. A gente perde muito tempo. Então, o que eu vou salvar aqui? Eu vou salvar como é que estava aqui, para o caminho que tinha peso ração, né? Ponto TXT, peso raça, peso rato. Tá? Então, eu fechei aqui. Agora, para eu verificar isso aqui, eu tenho que acessar o 7WD e o DIR. Eu posso selecionar os dois já. Eu já tenho a resposta. Está aqui o arquivo, peso rack. Tá? Então, peso rack. Né? Deixa eu ver se eu estou compartilhando Professor, aqui. sua tela sumiu.
Peraí, agora. Agora tá ok? Tá. Então, vocês já viram aqui que eu já salvei o peso rack aqui. Eu salvei na pasta. O que eu fiz? Eu atualizei, né? Eu vim aqui no 7WD, na pasta, eu salvei naquela pasta do primeiro dia, e o dir já apareceu. Eu salvei como peso rack aqui. Então, eu copiei o peso ração para o bloco de notas, salvei em peso rack, e abri o caminho de 7WD. Ele já está aqui, então. Tá? Então, pronto, já está aqui, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um novo objeto, PC1, né? PC1, tá? Read table, né? E eu escrevi aqui, ó, peso rack, ele vai dar o mesmo arquivo lá que eu criei no bloco de notas. Então, vocês vão usar muito o bloco de notas, tá? Eu vou colocar true, que não vai aparecer mais aquelas linhas lá. PC1, né? Apareceu o PC1 aqui também, então já está aqui. Bom, beleza. Vamos ver que tipo de estrutura tem, né? Que tipo de estrutura tem essa tabela aqui. Primeiro vamos ver se isso aqui é uma tabela. Usando a função class, né? Esse objeto PC1 é o quê? Ele é uma data frame. Data frame para o R é uma tabela, tá? Que tem linhas e colunas, variáveis numéricas e variáveis categóricas, né? Então nós temos aqui, ó, variáveis categóricas, né? E números, tá? Ok, certo? E vamos verificar aqui que tipo de estrutura tem esse objeto. Esse é uma estrutura qual? R, nós temos uma data frame que tem 6 observações, 2 variáveis, 36 linhas, 2 variáveis. E que tipo de variável nós temos em cada coluna? Ração é um caractere, que as rações nós vemos aqui 3 níveis, A, B e C, tá? E o peso é uma variável numérica, tá? Então, o R, ele trabalha bem com caractere, né, ou com vocês transformando isso aqui em categoria, que é uma função factor, tá? Deixa eu apagar aqui, certo? Então, para a gente trabalhar e fazer testes, né? Então, a gente sabe que os testes estatísticos, eles são categóricos, né, e numéricos. O R, ele faz teste considerando a variável caractere, ou você converter essa variável numa categoria também. Tá? Então, como é que eu converto, né? Como converter a variável independente, né, em categórica? Então, eu vou trabalhar com a função factor. Então, aqui, agora, nós temos duas opções aqui para trabalhar, né? Mas eu vou mostrar primeiro aqui como é que eu trabalho, como é que eu transformo essa ração, que é um caractere, em um factor, né? Que vai ser uma variável categórica, com níveis. Então, a ração é uma variável independente, ela é um fator, que é factor, e ela tem 3 níveis, o A, o B e o C. Então, eu vou criar um objeto chamado ração e vou copiar e salvar s-factor, como factor, s-factor, e eu coloco o nome do objeto ração. Uma coisa que a gente tem que, para a gente capturar, então, por exemplo, a variável, nós temos que usar a função cifrão, tá? O cifrão você tem que usar o nome do objeto, PC1, né? E cifrão, e vai aparecer. Então, é uma forma de vocês acessarem essa variável. Então, vocês podem, inclusive, saber que variável é. Imagina que vocês têm, agora vocês têm 36, mas vamos supor que vocês tenham 1000 linhas, né? 10.000 linhas. Você fazendo isso aí, você consegue transformar num vetor isso aí, né? E ter as linhas, para vocês verem as linhas. Então, eu digito ração, né? E aí eu sei que a ração é um fator. Então, se eu escrever ração aqui, né? O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que a ração é um fator que tem 3 níveis, tá? Um detalhe, sempre quando você transforma uma variável caractere com fator, ele vai mostrar os fatores em ordem alfabética.
A, B e C, tá? Então, essa é uma forma, a outra seria utilizar, né, e eu escrevi aqui PC1, né, ração, e aí também que ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ração, que é a mesma coisa, tá? E aí eu posso verificar qual é a classe, né, desse objeto, né? A ação agora é um objeto, então é um factor, tá? Também existe outra forma de eu criar, né, de eu criar, por exemplo, de eu transformar essa ação aí, né? Inclusive, aqui eu posso até modificar a ordem, né, dos fatores. Eu posso escrever, por exemplo, vamos começar aqui por C, né, eu vou escrever ração, formar um conjunto A, B e C, são 3 rações, eu quero iniciar por C, tá? E A, tá? Certo? E aqui eu tenho, né, todas têm 12, né, depois a gente vai ver como é que a gente vê o N amostral. Né, eu vou até chamar de ração C, só que aqui eu modifiquei, né, ração C, ração B, tudo entre aspas, tá? Ração C, tá? Então, eu tenho ração A, B e C, fator, só que aqui já foi salvo essa ração, né, em foi salvo nesse objeto G aqui, que é um factor. Mas só que tem alguma coisa errada aqui. Só tem 2 níveis, não apareceu o nível A. Vou ver aqui, deixa eu multiplicar aqui. PC. 12, 12, 12, ração A. Aqui tem que estar, esse label é o nome da ração, é o nome do factor que vai aparecer. Tá? Essa repetição de 1 a 13, que você tem 3 níveis, tá? Ok? Tem 3 níveis. Então, ração A, ração. Aí aparece ração A, B e C. Então, verificaram aqui que eu modifiquei, né? Então, o nome aqui, os labels, tá? Ok? Bom, então, essas são as 3 formas de você converter um objeto em fator, ou S-factor, factor, e dessa forma aqui também, tá? Bom, uma coisa que a gente pode verificar também, nessa tabela, então, que a gente está trabalhando, PC1, né? PC1, é extrair, né, as variáveis. Então, eu uso PC1, né, cifrão, variável peso. Escrevo aqui, eu extraio na forma de um vetor os valores de peso, tá, que varia de 1 a 36. Tá? Então, usando o cifrão, eu faço isso aí. Já no caso PC1 de ração, eu extraio dessa forma aqui. Só que isso aqui, né, ele é ainda um caractere. É um antigo ainda, porque o R ele guarda, né, os valores. É um caractere, né? Porque eu modifiquei, né? Eu transformei em fator o objeto ração, certo? No caso aqui, esse ração ainda está como um caractere, né? No caso, o que eu fiz aqui? Eu tenho que converter ele, né? E agora aqui ele é um factor, tá? Então, mostrando para você como é que eu vou retirar, então, uma variável, retirar, então, uma variável transformada em vetor de uma tabela, tá? Então, usando o cifrão.
Aqui é como eu vou verificar o N amostral, né? Qual é o N amostral? Né? Então, por exemplo, o peso. Qual é o comprimento do peso? Nesse caso, nós vemos que nós temos aqui 3 amostras, né? Mas eu vou ver o comprimento só do peso, ver o N do peso. Né? Ele deu um erro aqui. Por que deu um erro? Porque eu não coloquei o nome do objeto seguido do cifrão. Né? Então, por isso que ele não reconheceu isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é o nome da variável. Né? Eu tenho que ter, então, eu tenho que usar o objeto, então, PC1, tá? E o cifrão, certo? A mesma coisa do comprimento. PC1 e o cifrão. No caso, PC ele vai aparecer, né? Na verdade, não é comprimento, só que é peso. Peso, e esse outro aqui é ração. Tá? Então, 36, né, que são as 3, são todas as rações, são 3 rações, né, tá? E o peso, 36 também, né? Então, a gente vê aqui, nesse caso, ele dá o N amostral, mas aqui ele deu o N total. Não, eu tenho 36 linhas, e eu tenho quantas amostras? 1, 2, 3, tá? Eu posso separar essas amostras por grupos também, mas não, ainda não, tá? Ok? Então, assim, já vimos, então, como é que nós importamos uma tabela do bloco de notas para o RScript, tá? E depois já vimos como nós extraímos os valores usando o cifrão, tá? Transformamos em vetor, e como verificamos o N amostral. Só que esse aqui, né, ele é um N somado de 3 amostras. Tá? Depois a gente vai separar por grupos, e depois a gente vê isso aí. Tá? Ainda não agora. Tá? Aqui nós temos funções, pessoal, para formar tabelas. Né? Nós temos funções para formar tabelas. Nós temos a função cbind, para fazer uma data frame. Tá? E nós temos a função rbind também. Né? Então, a cbind, eu posso criar uma tabela. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, para eu criar uma tabela aqui no RScript, eu tenho que construir os vetores. Né? Cada vetor vai virar uma coluna. Tá? Então, vou criar esse aqui, F, né? Por enquanto, a função concatenar, tá? Então, 12, 34, 45, 55, 56, tá? Criei esse vetor aqui, F, aparece aqui, né? E o G, criei o vetor G, tá? 45, 45, 56, 76, 45, 45, 56 e 76. Pronto. Então, eu criei esse vetor, criei o G, apareceu aqui, né? Certo? E aí, eu verifico, né? Que classe que eu tenho aqui. É sempre bom verificar. Que eu criei, né? Então, vocês podem verificar que a classe são vetores numéricos. Agora, eu vou criar, então, uma tabela. Na verdade, o que eu vou criar agora vai ser uma matriz. Tá? Uma matriz é um tipo de vetor que tem só um tipo, ou é numérica, ou é categórica. Tá? Primeiro, eu crio essa matriz, tá? Que tem linhas e colunas. Então, quando eu uso a função cbind, ela vai criar uma matriz com 2 colunas. Tá? Com 2 colunas e 4 linhas, certo? Então, bind, essa função aqui, ela vai criar matrizes com, dependendo do número de objetos que você colocar aqui, será um número de colunas. No caso, tem 2 objetos, são 2 colunas. Então, eu copiei e salvei essa matriz aqui nesse objeto CB. Tá? Então, aqui, ó, já está ali, apareceu o CB, né? E a classe desse CB. É uma matriz, tá? Então, se eu digitar aqui CB, ele vai aparecer, ó. O que eu criei? Eu criei essa matriz, tá? Que tem 2 colunas. Se eu tivesse mais um objeto aqui, seria 3 colunas, tá? Só que ela é uma matriz. Então, eu tenho aqui
a primeira linha de todas as colunas, a segunda linha de todas as colunas, a terceira linha de todas as colunas e a quarta linha de todas as colunas, tá? E eu posso converter essa matriz em data frame, né? Então, aqui eu posso converter, né? Converto a matriz em data frame. Data frame que é a tabela, tá? Que é a tabela. Então, o que eu tenho que colocar? O comando cb as data frame e cb de novo. Então, aqui eu coloquei esse comando, agora já converteu para data frame. Então, frame, agora já é uma data frame, porque os valores já estão aqui nas colunas, né? O comando class e room, né? Poder ser room ou Ctrl Enter, é uma data frame, né? E a estrutura dela eu tenho uma data frame com 4 linhas e 2 variáveis, e cada variável é variável numérica, tá? Certo? Então, bom, isso é uma forma de eu criar, né, uma tabela, uma forma de eu criar uma tabela no R. Então, vocês viram que a gente já importou uma tabela utilizando o bloco de notas e criou uma tabela no RScript, né? Eu posso também criar uma tabela com a função rbind. Rbind quer dizer linhas, tá? Então, como é que eu vou pegar o mesmo, né, que eu já criei aqui, tá? Vou copiar isso aqui, certo? Só que agora eu vou dizer para o R que eu quero que eu vou formar, né, uma matriz, tá? Que já está, né, que eu vou formar uma matriz. Eu vou chamar isso aqui de CB1, tá? Eu vou usar RBIND, certo? E FG. O que eu vou dizer para R? O que eu estou dizendo para R? Para ele criar uma matriz com 2 linhas. Se eu tivesse mais um outro vetor aqui, teria 3 linhas, tá? CB1, né? E esse CBB1 é o quê? A classe dele, né? Classe CBB1, C1, né? Ele é uma matriz, tá? E aí, o que eu vou mostrar? Que eu vou mostrar? Vai mostrar, né, uma matriz com 2 linhas, né? E 4 colunas, tá? Então, aqui nós temos, eles vão ficar nas linhas, 2 linhas, né? E 4 colunas. Então, aqui, a coluna 1, né, da linha de todas as linhas, a coluna 1 de todas as linhas, a coluna 2 de todas as linhas, a coluna 3 de todas as linhas e a coluna 4 de todas as linhas, tá? Então, é a mesma coisa. Então, esse colchete, né, eu vou adiantar só um pouquinho aqui, o colchete, ele é assim. Então, quando vocês têm esse colchete aqui, o colchete é separado linha, vírgula, coluna, tá? Então, é assim. Então, linha, o que está antes da primeira, antes da vírgula é linha e depois é coluna. Então, aqui está dizendo que eu tenho a coluna 1 de todas as linhas, a coluna 2 de todas as linhas, a coluna 3 de todas as linhas, né? O outro, o contrário, né? O que eu tinha aqui quando fez uma cbind, né? O que eu tinha aqui? Um outro aqui, só para mostrar para vocês. Ah, não, esse aqui é cbind. Onde não está aparecendo aqui a cbind. Ah, tá, não, tá isso um pouquinho. Ó, aqui está mostrando o quê? Aqui a cbind é para coluna, tem 2 colunas. Então, a linha 1 de todas as colunas, a linha 2 de todas as colunas. Então, o que está antes aqui refere-se à linha, né? E aqui não marcou nada, aqui é todas as colunas. Então, a linha 1 de todas as colunas, linha 2 de todas as colunas, linha 3 e assim por diante, tá? Então, da mesma forma que com RBind eu criei essa matriz, né? Eu vou agora transformar isso aqui numa data frame, né? Então, como é que vai ficar essa data frame? Vamos ver, então. CB1, né? As data frame, então eu não preciso, né? Lembrou aqui, data frame, né? CB1, certo? Então, tem aqui, ó, CB1. Agora ela é uma data frame, né? Agora ela é uma data frame que ainda continua tendo 2 linhas, né? E 4 colunas, tá? Beleza? Então, a class dela, né, é uma data frame, CB1, ok?
uma data frame. Bom, então já vimos como criarmos essas tabelas, né? Tem uma outra forma interessante aqui, também da gente verificar, é como arredondar valores. Vamos supor que tem um vetor que já está criado aqui, né? E eu quero arredondar valores. Eu tenho valores, né, em casas decimais. E aí eu quero deixar para 2 casas, ou para 3 casas, ou para 4 casas, né? Então, eu uso essa função round. Essa função round, que ela tem, né, como elementos, primeiro, o nome do objeto. Então, o objeto é o vetor, seguido no número de casas decimais que você quer que fique lá. Então, é aqui, ó. Eu tenho esse vetor, né? E ele aparece aqui, né? Apareceu aqui no ambiente. E aí, o que ele é, esse vetor? Eles são esses números aqui, né? Então, como é que eu arredondo? Eu quero arredondar, né? Quero arredondar para 3 casas decimais. O que eu tenho que fazer? Round, né? O nome do vetor I e 3 casas. Pronto, quando eu faço isso aqui, vai arredondar para 3 casas, né? Vamos supor que eu queira arredondar para mais casas, para 4 casas, né? 4 casas, 4 casas. 2 casas, né? Nenhuma casa. Não vai ter nenhuma casa decimal. E aqui o default dele. O default, o padrão, ele não coloca, só precisa, para funcionar essa função, colocar o nome do objeto só, que contém né, os vetores, e aí ele arredonda automaticamente para uma casa, para o número inteiro, desculpa. Tá? Então, se eu aqui, certo? Ó. Então, por exemplo, se eu quiser arredondar para um número após a vírgula, eu posso fazer isso aí também. Tá? Bom, isso aí, então. Então, a gente já viu bastante coisa aqui, né? O N amostral, né? Já vimos como é que importa a tabela, como é que cria uma tabela no RScript, tá? Agora, vamos verificar como fazer uma estatística para conjuntos. Então, vamos aqui, ó. Vamos trabalhar com PC1. PC1, tá? Deixa eu ver esse aqui, qual é o que a gente está trabalhando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estão acompanhando, pessoal? Estão acompanhando? Alô? Oi. Pessoal, estão acompanhando? Sim, professor. Tá. Então, a gente vai dar uma parada agora de 10 minutos, depois a gente segue, tá bom? Pode ser? Então tá, ó, vamos dar uma parada de 10 minutos. Voltaremos às 10h35. Então, vou dar uma parada de 10 minutos, tá bom? Vou parar de gravar aqui. A gente toma uma água e o banheiro, essas coisas todas aí.